O episódio começa mostrando a infância da Song Hye-yeon e que ela se sentia excluída pela mãe dela, pois cuidava mais dos filhos adotivos do que da própria filha dela. Quando adulta, mostra ela indo no casamento do seu ex-namorado e mostra que ela é bem calculista com a vida dela. Kim Ji-wook, o protagonista masculino, está em uma entrevista de emprego, mas os entrevistadores são os babacas e ele dá uma lição neles, ganhando o apelido de Buda. Os protagonistas se conhecem em uma loja de conveniência e se implicam como gato e cachorro. Na empresa, Song Hye-yeon descobre que se ela se casar, ganha muitos benefícios e que se ficar solteira perde muito dinheiro. No presidente, ele tem que fazer com que a empresa seja líder em vendas, pois o pai dele está o pressionando. E ele faz um concurso na empresa. E a Song Hye-yeon quer se inscrever nesse concurso, mas como não é casada, a empresa é chata com isso e ela desenvolve um plano e até pede o Kim Ji-wook em casamento. Mas de primeira, ele só acha que ela é louca pois está bêbada. A loja de conveniência volta para a cena dela bêbada pedindo-o em casamento, mas ele não aceita. Ela diz no elevador que vai casar-se em um mês e começam os planejamentos loucos dela. Mas ela percebe que falta uma coisa: o noivo. E vai atrás do Kim Ji-wook novamente, mas ele ainda acha que ela tá doida e não aceita. Ela está indo em vários lugares para reservá-los, mas está bem difícil e quando ela consegue, assina os papéis. Ela procura um noivo em um aplicativo. Ele acaba vendo a solicitação do celular de um babaca e percebe que ele precisa ajudá-la, mas com uma condição: que ela cuide da gatinha dele por uma semana. E ela reluta, mas aceita. No outro dia, eles vão fazer a prova do smoking e do vestido da noiva, mas encontram o ex dela e a esposa na loja. E a esposa do ex dela quer ajudar eles a escolher o vestido e o smoking. Eles ficam bem sem jeito com a situação. O episódio acaba com a revelação que ele é mais bonito do que ela pensava e ficam todos surpresos com isso. O episódio 3 continua com eles escolhendo os smokings para ele, e quando saem ela enquadra ele do porquê que ele é tão bonito, mas que ele não usava a sua beleza para se autopromover. Na empresa, ela entrega os convites para todos e que eles estão curiosos para ver o marido bonitão dela. Na loja, ela pede para eles fazerem um vídeo da história de namoro dele, mas ele se recusa e a cena é bem engraçada. No outro dia, ela mesma faz umas fotos vergonhosas de ela fingindo em público ter um namorado. Mas logo depois de comprar as alianças, ela vai até a loja de conveniência e ele faz um pedido todo fofo pra ela e grava com as câmeras da loja. O dia do casamento chega e as três bolaram um super plano para que desse tudo certo e ninguém desconfiasse que era um plano. E deu tudo certo. Eles se casam e mostra vários flashbacks da infância com o pai que ela queria que estivesse ali. E que o casamento foi mesmo para que a mãe dela pudesse ver ela se casar. Na saída para a lua de mel, quando ele está indo embora, encontram os ex dela e a sua esposa e eles vão para o hotel juntos. Eles não gostam disso e têm que dormir no mesmo quarto. No hotel, Song Hye-yeon e Kim Ji-wook conversam do quase beijo deles no casamento e rola um clima entre eles. No hotel, enquanto somam o dinheiro que ganharam, ele conta a história de vida dele, pois ela quer saber mais. Eles confiam um no outro para isso. No aeroporto, eles se despedem e ela dá um pouco de dinheiro pra ele, e eles conversam sobre a mãe dela e como ela se sentia excluída e que a mãe dela nunca se lembrava dela e que hoje em dia nada mudou. No avião, ela leu uma carta que ele escreveu e que ele colocou na bolsa dela, dizendo coisas lindas para ela. Se passam 3 meses depois do casamento e mostra que ela ganhou o concurso da empresa e que ela vai ser a líder de equipe e vai receber o prêmio com uma proposta nova e que o seu ex ganhou o 2º lugar com o projeto que ele roubou dela. Na loja de conveniência mostram flashbacks de ela indo lá e ele não estando mais, pois ele foi embora e não atende nenhuma ligação dela e que ele simplesmente sumiu do mapa, mas que ela sentiu sim a falta dele. Quando volta, se depara com Kim Ji-wook na entrada e fica brava por revê-lo naquelas circunstâncias. O episódio acaba com a volta dele. Com isso, volta para as cenas dele se reencontrando na frente da empresa, ele sendo um novo funcionário. Mostra também que ele tem uma relação com a mãe da Song Hye-yeon. Ela fica bem brava com o Kim Ji-wook, pois está com medo de alguém descobrir a farsa deles, e ele puxa ela para a escada para dar explicações do porquê de ele estar ali, e que ela estava bem preocupada, pois ele estava desaparecido. Ele diz que não podia entrar em contato e nem dizer o que estava fazendo. Da Song Hye-yeon e Kim Ji-wook trabalham juntos no projeto dela, e ela não quer de jeito nenhum que ele passe na avaliação. Na empresa, Kim Ji-wook acaba ficando na mesma equipe que a Song Hye-yeon e eles vão em um jantar de confraternização. No jantar, ela fica nervosa, pois não quer
quer que ninguém descubra deles e diz as coisas que ela vai ser culpada caso ele cometa algum erro. O episódio acaba pois um colega do Kim Ji-wook a denunciou, pois ouviu o que ela disse para ele no jantar. E ela vai ser julgada pela empresa e mostra ele correndo para lá para ajudá-la e diz que ele é o marido dela. O episódio 6 começa com ela no julgamento, ele dizendo que é o marido dela e ela confirmando que são marido e mulher, e que ela estava ajudando ele a conseguir subir no emprego. Eles negam isso e até o formulário que ela escreve sobre ele não é nada bom. Na empresa, enfrentam as pessoas que estão fofocando sobre eles em uma cena no elevador. Pela manhã, eles vão juntos para o trabalho, pois no outro dia a amiga dela achou estranho que eles não foram juntos. No carro rolou um clima entre eles bem fofinho. Eles vão para um convite da empresa para falarem sobre o que aconteceu com a criança que foi violentada e que a empresa estava contente com as pessoas maravilhosas que eles eram. O dono da empresa até os convida para um jantar e eles vão. O dono da empresa faz várias perguntas sobre a família deles, bem indiscretas. O Kim Ji-wook responde que o pai dele era um pedaço de lixo e que não passou nem o sobrenome para o próprio filho, e que ele foi criado pela sua avó, e nesse mesmo tempo se declara para Son Hye-yoon. Eles bebem muito no jantar, pois ela estava competindo com o seu ex, e no outro dia acordam em uma cama de hotel com o Kim Ji-wook e o ex dela, na mesma cama. Assustados, gritam um com os outros. O episódio 6 acaba dessa forma. O episódio 7 começa mostrando-os sendo carregados até o quarto e como eles chegaram nessa situação de dormirem juntos. A esposa do ex dela começa a desconfiar da Son Hye-yoon, que eles tiveram alguma coisa por serem tão próximos. E no elevador da empresa, ele diz no ouvidinho dela: "E agora? Parece de verdade?" E ela fica toda mexida. Logo em seguida, ela pede para que ele se mude para a casa dela, e ele vai. À noite, quando estão limpando a casa, ele se declara para ela indiretamente, e ele sobe para o terraço, mas ela vai atrás e o beija. O episódio acaba com o beijo dele. Percebeu que ele viu Kim Ji-wook subindo as escadas com a mala. Ela liga para Son Hye-yoon para avisar e foi por isso que ela subiu para beijá-lo. Ele fica chateado com ela por ela ter falado isso. Ele beija ela de novo e eles brigam. Mas quando estão cada um em sua cama, ficam envergonhados com a situação. Ele desenvolve um plano para que ela precise da ajuda dele, mas ela consegue fazer as coisas tudo sozinha. E vemos que no epílogo do episódio está todo o planejamento que ele fez e que o plano falhou. Depois que meio que se resolvem na briga deles, vão comprar um colchão para que ele pudesse dormir melhor. E ele se declara para ela na cama e diz que gosta dela. Mas ela fica bem sem graça, mas não recusa os sentimentos dele, pois também gosta dele. E em frente da casa deles, ela se declara e pede para ele esperar um pouco. E que quer sim começar um relacionamento com ele, mas que precisa esperar a poeira baixar por causa dos projetos dela. E ele diz que vai esperar. Lá em cima, no quarto dele, eles arrumam um quarto e se divertem juntos. E quase se beijam. Mas o presidente chega e acaba com o clima deles. Terminando assim o episódio 8 com a revelação de que o presidente e o Kim Ji-wook são irmãos. E sobe as escadas para confrontar o Kim Ji-wook e a Son Hye-yoon. Ele os confronta e diz que nunca vai perdoá-los por isso e que quer que o Kim Ji-wook peça demissão e que a Son Hye-yoon nunca mais trabalhe na empresa dele. E fala para eles se demitirem e saírem da empresa. Na casa da Son Hye-yoon e do Kim Ji-wook, ela o aconchega nos braços dela e ela o conforta muito bonitinha. Uma cena bem legal. Ela fala pra amiga dela que ela vai fazer de tudo para que o Kim Ji-wook não saia prejudicado dessa situação. Na empresa, o Kim Ji-wook vai lá e pede demissão e fala também que eles se divorciaram para não prejudicar a Son Hye-yoon. Mas o presidente não aceita isso e sabe que eles não se divorciaram de verdade. Na empresa, o ex da Son Hye-yoon assume o posto dela e meio que ela fica de escanteio na empresa por causa do Kim Ji-wook e perde o seu posto de líder de equipe. Quando a Son Hye-yoon e o Kim Ji-wook vão para o terraço, ela o conforta e é uma cena bem linda deles se apoiando bastante. No outro dia, em uma viagem que a Son Hye-yoon vai fazer a trabalho, o Kim Ji-wook acaba indo junto com ela. Eles conversam um pouco no ônibus. Na viagem da Son Hye-yoon e o Kim Ji-wook, eles conversam e ela conta bastante da vida dela anterior e de como queria ter vivido um pouco mais com a sua mãe e que sente falta dela quando mais nova. Já que mais atrás o Kim Ji-wook e a Son Hye-yoon acabaram brigando porque ela descobriu que ele ia embora para o exterior, ele chega com as flores favoritas dela e faz um agrado. E ela diz pra ele ir embora, mas ele não vai e volta e eles têm uma cena de beijo e uma cena mais quente, muito mais bonita deles. E sim, eles fazem as pazes. O Kim Ji-wook e a Nam Jae-yoon acordam juntinhos
na cama. E, como à noite o disjuntor da casa deles parou de funcionar, a geladeira também tá toda estragada. E então ele vai comprar a comida para eles tomarem café da manhã. Enquanto isso, ela acaba subindo no terraço e encontra a foto da mãe dela com ele. E acaba descobrindo que ele foi um dos adotados pela sua mãe na infância. E ela ficou muito brava por ele não ter contado isso pra ela e brigou muito com ele. O episódio 10 acaba dessa forma. O episódio 11 começa com a demonstração da mãe da Son-Hyeon com o Kim Ji-wook na época que ele foi adotado por ela e como ele chegou ali. E logo em seguida, eles brigando por causa que ela não aceita que ele já foi um dos adotados pela mãe dela e que não queria isso, pois a última pessoa que foi adotada causou a morte do seu pai e que não aceitava que a mãe dela tinha adotado outra criança. A encontra em um chalé antigo da mãe dela, que a mãe dela morou quando era criança. E eles conversam bastante coisas da infância da Son-Hyeon e o porquê de ele não ter contado pra ela sobre ele ser um dos adotados da mãe dela. No volta pra Son-Hyeon e Kim Ji-wook conta como eles realmente se conheceram e mostra que eles se conheceram na entrada da casa quando ela era adolescente e ele também era um adolescente, e ele dando um isqueiro pra ela, pois ela queria fumar. E foi assim que eles se conheceram, mas ela não o reconheceu, e ele reconheceu ela de primeira. Quando Son-Hyeon e Kim Ji-wook estão voltando pra casa, ela tenta ligar pra Nam Jae-on, mas ela não atende. E quando volta para Nam Jae-on, descobrimos que ela está sendo atacada pelo pai dela mesma. A Son-Hyeon e o Kim Ji-wook chegam e a abraçam ela. Quando o episódio acaba triste, pois a Nam Jae-on acorda no meio da noite recebendo a notícia de que a mãe dela faleceu. E o Kim Ji-wook a conforta em seus braços, pois ela está chorando muito por causa da morte da sua mãe. Os dois choram juntos e o episódio acaba dessa forma. O episódio 12 começa com o enterro da mãe da Son-Hyeon e várias cenas de todos tristes, pois não queriam que a mãe da Son-Hyeon tivesse morrido, obviamente. Logo em seguida, quando estão saindo e já a enterraram, a Son-Hyeon e o Kim Ji-wook conversam lá fora e eles terminam o relacionamento deles, pois ela quer que ele viva a vida dele e que ele não precise mais ficar cuidando dos outros e que ele não precise mais ficar fazendo promessa para as outras pessoas e que ele viva livremente com a vida dele. Então ela tira a aliança do dedo dele e vai embora. Ele chora muito com isso, mas não vai atrás dela. Em casa, ela lamenta por isso e por ter deixado o Kim Ji-wook ir embora. Ele até volta para casa dela, mas não entra e vai embora. Em casa, depois de ela estar triste por ele estar realmente indo embora, ela relembra vários momentos que eles tiveram juntos e fica triste com isso. 6 meses se passam e mostra que a Son-Hyeon saiu da empresa para abrir a sua própria startup junto com o secretário do presidente, que também saiu da empresa. E mostra que ela estava infeliz, pois o ex dela estava ganhando todos os créditos pelo que ela fazia na empresa. Como ela quer investimento para sua startup, ela vai vender a casa da mãe dela quando a mãe dela morou quando era criança. Chegando lá, ela acaba encontrando o Kim Ji-wook lá, mas ela se esconde e ele não a vê. E ela supõe que a mulher que está com o Kim Ji-wook é a namorada dele e vai embora, não aparecendo na frente do Kim Ji-wook. No outro dia, ela vai pedir investimento para o presidente da Clube e ele dá esse investimento para eles, ajudando na empresa da Son-Hyeon. Em seguida, à noite, a Son-Hyeon está passando pela loja de conveniência que eles se encontravam antigamente e essa loja está sendo fechada e ela chora lembrando de momentos com ela e o Kim Ji-wook. Em seguida, ele aparece na frente da loja e eles conversam. Ele bebe uma lata de cerveja e fica bem bêbado. Ela acha que ele vai se casar com outra e tem essa suposição, mas ele acaba negando que ele vai se casar com outra e se declara pra ela dizendo que ela é a única pessoa que ele quer pra vida dele e que ele finalmente voltou para o lugar da onde o coração dele estava. E eles ficam juntos no final, eles acabam se juntando, indo pra casa dela e ficando juntos lá na casa dela. Só que pela manhã ela acorda e não vê ele do lado dela. Desesperada, ela corre achando que ele foi embora, mas ele não foi e tem um último beijo deles. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica no like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e bye bye! See you!